Olá, meus queridos. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como se deu a minha iniciação na Umbanda. Em que momento eu soube que eu era médium e que eu poderia dar início a esse desenvolvimento. Vem comigo. Eu sou Tati Lopes e esse é o Mix de Axé. Tudo começou em 1998. O terreiro foi exatamente o mesmo terreiro que eu tinha ido pela primeira vez me consultar. Eu não conhecia a Umbanda, não conhecia os conceitos. O único conhecimento que eu tinha era de ouvir falar. Então, um tempo depois eu voltei nesse terreiro, só que dessa vez apenas para tomar um passe. Não tinha nenhum problema acontecendo, porque no vídeo anterior, quando eu conto a minha primeira vez no terreiro de Umbanda, foi porque eu tinha um motivo, não estava bem, eu estava num relacionamento complicado. Quem não assistiu, vai lá assistir, tá no card aí. E eu cheguei lá, sentei, começaram todos os procedimentos de defumação, as orações. E dessa vez tinha atabaque, da outra vez não tinha. Então o atabaque começou, eles tocaram o primeiro ponto, foram tocando. E teve um momento que eles tocaram para Iemanjá. Quando eles tocaram para Iemanjá, o sentimento que eu tive, a sensação que eu tive foi que o meu coração ia sair pela minha boca. Porque o meu coração disparou, a minha perna começou a tremer, minhas mãos começaram a tremer e a suar. Foi uma sensação tão boa, tão gostosa. Sabe, foi uma coisa única, assim, que até então eu nunca tinha sentido, nunca tinha experimentado. E nesse momento eu senti que era esse o meu lugar, que era esse o caminho que eu queria seguir, que era essa religião que eu queria praticar. E a primeira coisa que passou pela minha cabeça quando eu senti isso foi olhar para aquelas pessoas vestidas de branco, de pé no chão. E eu pensei, meu Deus, quem me dera vestir essa roupa branca, colocar o pé no chão e praticar a caridade, ajudar outras pessoas. Quem me dera ser digna desse dom. Então os trabalhos começaram, as entidades começaram a atender, eu tinha uma fichinha, era gira de preto velho e dessa vez a minha consulta caiu com o preto velho do zelador e era o chefe do terreiro. Sentei no banquinho na frente do preto velho. O preto velho me deu um passe e ele falou comigo. Eu não estava entendendo muito bem. Dessa vez eu entendi algumas coisas que ele falava, mas algumas palavras eu não entendi o significado. E aí ele chamou o Cambono e o Cambono começou a falar para mim que ele estava dizendo que eu tinha uma mediunidade e que estava chegando a hora de eu trabalhar essa mediunidade. Eu não acreditei, gente, foi uma coisa que eu falei, não é possível, não acredito que esse preto velho tá me dizendo que eu tenho uma mediunidade, assim como as outras pessoas que estão aqui, que eu vou poder praticar a religião. Nossa, eu me senti assim, privilegiada. Ele pediu pro Cambono anotar algumas coisas que eu precisava fazer e tal, e ele disse que se eu tivesse interesse em desenvolver a minha mediunidade, cuidar da minha mediunidade, que eu procurasse o filho dele, que era o zelador da casa, e que o Cambono me orientasse em como fazer isso. E eu voltei para o meu lugar na assistência, assim, completamente eufórica, muito feliz, porque primeiro eu senti e depois eu recebi essa informação. O sentimento que eu tinha naquele momento era de gratidão. Teve um momento que a gira encerrou para assistência, mas o preto velho pediu que algumas pessoas permanecessem na casa e eu fui uma das pessoas que ele pediu para permanecer. Então o restante da assistência foi embora e foi virado para a linha de esquerda, para os Exus e Pombagiras. Eu não conhecia, tá, gente? Exu, Pombagira, Preto Velho, Baiano, Caboclo. Eu não conhecia as entidades, eu não sabia como funcionava, em qual vibração cada uma vinha, o que cada uma tratava no consulente. Eu não conhecia nada disso. O zelador do terreiro recebeu uma pombagira
E essa pombagira, ela veio falar comigo. Eu estava sentadinha lá, né, muito assim, observando tudo, muito encantada com tudo que eu estava vendo. E ela falou que o Preto Velho tinha aberto as portas da casa para mim e que eu realmente precisava cuidar da minha espiritualidade, que aquele era o momento, era a hora, e perguntou para mim se eu queria. E eu rapidamente respondi que queria. Ela perguntou para mim se eu tinha noção do passo que eu estava prestes a dar na minha vida. Eu disse para ela que eu não tinha a menor noção, mas que eu queria muito. Ela falou: "Bom, então tá. Então, as portas estão abertas." E assim aconteceu, a gira acabou, eu fui embora, né? Falei com os meus amigos, eu encontrei com eles, que é esse casal de amigos que trabalhava nesse terreiro, comentei com eles o que o Preto Velho tinha falado. E eles falaram pra mim: "Olha, a gente tem aqui a gira de desenvolvimento, tem os estudos e tem a gira de trabalhos para atender aos consulentes. No dia que a gente tiver a reunião de estudos, eu vou te trazer aqui e você conversa com ele, fala, né, o que o Preto Velho falou da sua mediunidade, mostra o papel com tudo que ele passou para você e vamos ver o que ele vai falar a respeito disso." Eu fiquei aguardando ansiosamente e até que chegou o grande dia dos estudos deles, e aí eu fui lá, eles me apresentaram o zelador. Primeiro ele procurou saber qual é o conhecimento que eu tinha de Umbanda, se eu já tinha frequentado algum lugar, se eu tinha algum entendimento a respeito do assunto. Eu expliquei para ele que eu não conhecia nada, nunca tinha frequentado lugar nenhum, que o primeiro lugar que eu tinha ido era ali, mas que eu tinha sentido algo que eu nunca havia sentido antes, uma sensação muito boa de ter me encontrado. E ele me explicou um pouco a respeito da Umbanda, a questão da mediunidade, como ele iria desenvolver a minha mediunidade. Após acertarmos que eu estava disposta a me iniciar no terreiro, ele abriu as portas do terreiro para mim. E a partir daquele momento eu comecei a fazer parte da casa e ele me passou umas apostilas para eu poder ler, me passou o estatuto do terreiro e todas as informações que ele achou pertinente para que eu pudesse me iniciar. Como é que foi a reação dos meus pais? A minha mãe era católica, não praticante. A família do meu pai, uma grande parte é adventista do sétimo dia, mas ele não tinha uma religião definida. Então eu fui contar para eles que eu ia começar a frequentar um terreiro de Umbanda. Eles ficaram assustados porque não conheciam e as informações que tinham eram preconceituosas, como a gente bem sabe, ainda mais naquela época que isso era muito mais latente. Mas eu conversei, expliquei para eles como é que funcionava, o que eu tinha sentido, que era o caminho que eu queria seguir e que eu tinha me sentido muito bem. E eles entenderam, respeitaram e eu comecei. Lá eles tinham uma reunião de estudo, uma reunião de desenvolvimento e uma reunião de atendimento ao público. Eu ia nas reuniões de estudo, lá a gente estudava livros. No dia de desenvolvimento era como se fosse uma gira mesmo de atendimento, então era feito todo o procedimento que é feito na gira de atendimento e ali a gente ia para a corrente, né? No caso, eu que estava em desenvolvimento, ia para a corrente junto com os outros médios. Quem já recebia suas entidades, as entidades vinham. Quem não recebia, ficava ali na concentração, vibrando naquela energia que estava sendo trabalhada. As sensações eram inúmeras, desde bambeza nas pernas, várias luzes na minha frente. Eram vários tipos de energias diferentes e variava muito de acordo com a linha que estava sendo puxada ali, né, sendo trabalhada. Na reunião de atendimento, nós que estávamos em desenvolvimento, a gente cambonava. Então, o cambono, chefe, ele orientava a gente, auxiliava, explicava como que a gente tinha que fazer, o que a gente tinha que fazer, aonde ficavam as velas, as guias dos médiuns, todos os acessórios das entidades, cachimbo. E aí a gente cambonava essas entidades durante todo o trabalho. Mas assim, o que eu quero enfatizar aqui nesse vídeo é como é que foi nas reuniões em que eu cambonava.
Foi o momento ali, a fase que eu mais aprendi dentro da Umbanda. Eu queria falar para as pessoas que estão começando agora que façam isso de coração aberto. Aproveitem esse momento de cambonar, porque é o momento mais importante que tem, é onde você vai aprender sobre as entidades, você vai aprender sobre as velas, as ervas, os pontos cantados, os pontos riscados. Então é um momento que você está servindo ali e está aprendendo. É uma troca onde você se dá e você recebe. Só que eu acho que a gente recebe muito mais do que dá. Então não tenham pressa, não queiram atropelar as coisas, não queiram passar de fase sem aproveitar cada uma delas o máximo possível. E essa fase do cambonar, na minha opinião, é a mais importante de todas. Porque ali você adquire conhecimento e esse conhecimento você soma às reuniões de desenvolvimento para incorporação. E as informações e as energias, elas se conversam. Então você tem a parte teórica, que é muito importante, você tem a parte do desenvolvimento da sua mediunidade, né, do conhecer a energia das suas entidades, e tem a parte do aprender a prática. Então, quando a gente junta esses três momentos, a gente consegue se preparar muito mais rápido do que a gente imagina. Então não dá para atropelar, a gente precisa seguir, todas as fases elas são muito importantes, elas precisam caminhar juntas. Então se você tem a oportunidade, faça, não atropele as coisas, aproveite esse momento, conheça as entidades, pergunte quando você tem dúvida em alguma coisa. Eu tenho certeza que a entidade vai te explicar, ela vai te esclarecer. O Cambono está ali para te ajudar, para te ensinar. E é muito importante e muito gratificante. Essa prática de cambonar, na minha opinião, é importantíssima, é fundamental para o desenvolvimento do médium. E aos poucos eu fui adquirindo então certos conhecimentos ali com aqueles pretos velhos, com os caboclos, com os baianos, com os exus. E o meu desenvolvimento mediúnico, a incorporação, ela foi evoluindo da maneira como tinha que ser. Eu vou contar para vocês no outro vídeo qual foi a primeira entidade que eu incorporei, como é que foi, qual foi a sensação que eu tive, como é que eu me senti, os conflitos que a gente tem, que é normal. Então aproveita, se inscreve aí no canal, ative as notificações para vocês receberem todos os vídeos, deixe o seu like aí, sigam a minha página no Instagram, que está aqui para vocês, @mixdeaxé, e conta para mim aí nos comentários como é que é na sua casa. Você, enquanto zelador, tem essa prática dos médios em desenvolvimento, cambonarem nas reuniões da assistência? Você que está entrando agora, você está passando por isso? Você cambona, o que você sente, o que você acha disso? E se você tem alguma dúvida em relação a tudo que eu falei aqui sobre as experiências que eu vivi, deixe aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e axé!